Olá, me chamo Deise Rosa, sou psicóloga, psicopedagoga, trabalho aí com orientação psicoeducativa de pais, nessa relação com os filhos. E hoje o que eu vim aqui falar com vocês é sobre a punição. Quando é, como é e de que forma a gente pode estar trabalhando as questões de punição com os nossos filhos, com as nossas crianças. Quando falamos de punição, geralmente, nós, pais, viemos de uma história com um repertório muito forte de castigos, de palmadas enfim, né, de puxões de orelhas, de varinha, essa coisa toda. E aí existem muitos questionamentos. Existe hoje na nossa sociedade muitas pessoas que colocam: mas eu apanhei a vida inteira e nem morri por conta disso. Não. Ok, a gente realmente não morreu por conta disso, que cá estamos, mas que sequelas isso ficou na minha vida, que relações afetivas, talvez essas punições de forma intensa, nos separaram aí dos nossos progenitores, emocionalmente falando. Tem sim a questão de respeito, mas aí me traz um pouco de dúvida se foi uma relação de respeito ou de medo, né? O que é que tem aí nessa história toda? Cada caso é um caso, cada história é única. Algumas situações, a punição, principalmente a punição física, ela faz com que o comportamento naquele momento diminua, mas depois aquele comportamento pode ou não voltar a acontecer e assim por diante. Dentro da psicologia comportamental, a gente trabalha algumas questões aí do como é essa punição. Então eu vou falar de dois tipos de punições. A gente tem a punição tipo 1, que é aquela em que a gente adiciona, acrescenta algo aversivo, algo desagradável para a vida do sujeito que está sendo punido. Exemplo, eu adiciono tapas, bronca, então eu acrescento, eu dou algo que a pessoa não gosta. Puxões de orelha, surra, cintada, um olhar feio, enfim, certo? Então eu acrescento algo desagradável. E a punição tipo 2 é aquela em que a gente retira algo agradável. Exemplo, teve um comportamento X. Por conta deste comportamento, você vai ficar sem o celular, sem a bicicleta, sem um videogame, sem os maridos que não se comportam, a mulher fica sem sexo, enfim, né? A mulher vai fazendo punições. Então, eu retiro algo que a pessoa gosta nessa punição tipo 2. Então, punição tipo 1, eu adiciono, eu acrescento algo desagradável. Punição tipo 2, eu retiro algo agradável para a pessoa. Muito bem, Deise, e agora? A gente faz isso, a gente pode, não pode, enfim. O ideal é que nós, bom, e principalmente quando se fala de educação de filhos, é que a gente não precisasse, em hipótese alguma, punir as nossas crianças, porque elas seriam super comportadinhas e bonitinhas. Ok, esse mundo fantasioso não é real, não é bem isso que a gente encontra nas nossas casas, e eles sim se comportam de formas inadequadas. Sim, é necessário quando você já teve uma orientação, você já explicou que aquilo não é legal, que aquilo não pode, a criança já sabe que não deveria ter aquele tipo de comportamento, ela vai lá ainda e faz. Então ela precisa ter sim uma consequência deste ato. Até porque quando a gente não consequencia, ela entende o quê? Opa, dominei o planeta, tá tudo certo do meu jeito. Por quê? Porque ninguém fez nada com o meu comportamento inadequado. Então, sim, ela precisa de consequência. Essas consequências, não existe uma fórmula certa, porque cada criança reage de um jeito. Então você vai ter que fazer essas testagens aí com o seu filho, com a sua filha, de qual é que funciona melhor para que ele realmente pare e pense no que ele fez. Bom, então muitas pessoas já partem para um processo que dá raiva quando a criança faz algo que nos frustra, né? Porque não é aquilo que a gente esperava. E aí já parte para a punição tipo 2, brigando, batendo, xingando, gritando alto, falando e acontecendo. Às vezes a criança ela para na hora, fica em silêncio 2 minutos, daqui a pouco partiu correr, partiu fazer tudo de novo. E aí a gente se sente extremamente frustrado porque, nossa, falei, gritei igual uma louca, bati, esperneei e não resolveu nada. Então vamos pensar. Se você está tendo este comportamento, você enquanto adulto, até porque esse modelo que geralmente você talvez teve na sua história, é preciso repensar um pouco isso. E algumas pessoas até falam assim, mas lá no passado, né? Vejam, a gente às vezes fica romantizando esse passado que nem é tão romântico assim, que nem foi tão perfeito assim. Então, agora vamos lá. O que é que no meu passado funcionou, eu vou repetir. O que não funcionou, eu vou repensar e vou mudar os meus comportamentos daqui pra frente. É para isso que existe a evolução.
O ideal, o mais aconselhado, então assim, não é usar o tipo de punição 1, não é o bater, não é o gritar, o puxar a orelha. O melhor aqui nesse processo de punição é que a gente possa utilizar a punição tipo 2, que é essa da retirada de algo agradável para esta criança. Então, nesse caso, então, antes de você bater, vamos utilizar esse tipo de punição, que eu acho que ele é muito mais, esse tipo de consequência que a gente denomina punição, né? Que tem muito mais eficácia. E algumas pessoas falam assim, mas punição é castigo? Punição não é castigo? Então isso é um castigo? Deixar a criança lá, tirar o brinquedo dela? Quando a gente fala de castigo, a gente tá falando de algo que assim, eu pai e mãe, fiquei frustrada, fiquei irritadíssima com a minha criança e mando ela pro cantinho do pensamento, mando ela pra tal lugar, blá, blá, blá. Isso sim a gente entende como castigo. A punição é uma forma educativa de consequenciar situações que não foram bem agradáveis, que foram inadequadas do comportamento da criança, certo? Então sim é possível usar essa punição de uma forma mais branda. Cuidados que devemos ter então já nesta punição tipo 2. Tem que ser imediato. Como assim, Daisy? Veja. A criança apronta uma coisa, ela faz um comportamento que nós já combinamos que não podia ser feito, e aí na hora que ela faz, eu falo pra ela assim, você vai ver, a hora que seu pai chegar em casa, ele vai te bater, ou ele vai te deixar de castigo, ou depois tal coisa vai acontecer. Ok. A criança passa o tempo, ela esquece, ela não lembra mais, o pai chega em casa, não tem nada a ver com o que aconteceu, e ainda tem que bater no filho, sem que ele nem lembre disso. Será que isso está adequado? Então, a consequência tem que ser na hora e não depois. Ai, mas eu tô no local público, eu não posso fazer. Agache na frente da criança, pegue firme no braço dela e demonstre para ela com rigidez. E nesta hora, afetivamente falando, é a rigidez que funciona. Eu não gostei do seu comportamento, isso que você fez não foi adequado, o comportamento e não você. Okay? Isso que você fez, esse comportamento não foi adequado, não foi bacana, então eu gostaria que você mudasse seu comportamento. Então, nesse momento, nós não vamos mais fazer X-compra, nós não vamos mais tal lugar, eu não estou feliz com isso. A gente precisa falar na hora que a criança tem a ação, para que ela já vá entendendo desde pequenininha aquela ação não foi legal. Outro cuidado aí em relação a essa punição. Cuide com a gente retirada de coisas muito longas. Exemplo, você vai ver, você fez tal coisa errada, tirou nota vermelha, vai ficar até o Natal sem uma bicicleta. Mas nós estamos em fevereiro. Até o Natal, essa criança nem me lembra mais que tem bicicleta. É muito longo. Ela vai ficar 2, 3 dias incomodada, depois ela já nem lembra mais da bicicleta e vai achar outros recursos. Então, já não funciona mais. A retirada de alguma coisa que a criança gosta tem que ser temporária. E um tempo específico para cada idade. Então, quanto maior a criança, maior pode ser esse tempo. Então, eu vou ficar... a criança vai ter que sentar num lugar e ela vai ficar sem o celular. E eu vou ficar sem celular 1 mês. Beleza, mas aí você, mãe, vai ter realmente pulso firme de, na hora que às vezes você precisa, não dar o celular para a criança, ou você vai quebrar a regra? E aí a gente tem que tomar cuidado. Fale e prometa aquilo que você vai dar conta de cumprir, certo? Então, se você vai falar sem celular hoje à noite, é hoje à noite sem celular. Sem celular uma semana, você tem que se questionar primeiro. Você vai dar conta de ficar sem dar o celular uma semana? Então a retirada tem que ser um tempo ali, mais ou menos propício para cada idade, quanto tempo você, pai e mãe, daria conta de fazer esse movimento. Outra coisa, uma linguagem importante onde, quando existe o casal ou quando existe mais pessoas adultas na família, você vai ficar sem assistir o celular, todos têm que falar a mesma língua, então não adianta nada eu, mãe, falar que não vai ficar e o pai vai dar, ou a avó dá, né, e a gente sabe que a voz é um pouco complicada e depois a gente faz um outro vídeo falando sobre isso, mas tem que ser firme, a criança tem que estar firme nesse movimento aí. Uma outra característica também cuidados, então falar a mesma linguagem, a retirada tem que ser na hora, esse movimento de cuidados com o processo do fazer, do acontecer, de uma forma que a criança entenda o que está acontecendo, principalmente no momento. Então aí, resumidamente falando, antes de bater, né? Grandes conversas. Então, assim, você vai ficar de castigo por isso, aí eu fico falando, explicando, porque no seu futuro tal coisa vai acontecer, porque eu tô pensando. Não, a criança, ela não quer ficar escutando um monte de coisa que a gente vem falar. Espere a criança acalmar. Então, dê o tempo dela. Então, ela ficou lá, sentada na cadeira, pensando. Esse sentar na cadeira não pode ser um tempo em que ela já começa a brincar com a parede, já começa a olhar pro lado. Perdeu a função, tá? Então, quanto tempo você vai fazer isso acontecer?
Qual é o tempo que a criança funciona? Vou deixar ela sentada no cantinho, vou deixar ela no berço, mas o berço é o lugar que ela dorme, então não pode ser associado ao mesmo lugar onde ela tem que ter essa consequência do seu comportamento, ok? Então assim, achar sempre estratégias onde eu, pai e mãe, vou dar conta de cumprir, uma coisa que eu sempre costumo falar, se você prometeu, cumpra, seja o que for. Então, aqui vale, aqui neste momento do que eu estou falando se você, pai e mãe, prometeu que ia levar o seu filho, sei lá, comer um lanche naquele lugar X, se ele fizesse X coisa, tem que levar. Mas eu não tenho dinheiro. Se vira, prometeu, tem que cumprir. O mesmo vale para a questão da punição. Se eu prometi que se você relar ali naquele lugar, eu vou te bater, parem de ficar naquele movimento assim, vou te bater, hein, e nunca bate. Mas eu vou bater? Então não prometa, ok? Porque assim, não tem nada pior que a criança já começa a entender assim, minha mãe sempre fala que vai bater e nunca me bate, meu pai sempre fala e nunca faz. É isso que eu quero passar para os meus filhos, que eu não tenho credibilidade no que eu vou falar? Ou eu quero ter credibilidade no que eu vou falar, certo? Então, não prometa o que você não pode cumprir e que você acha que você não vai dar conta. Se você prometeu, se relar ali, você vai apanhar. O que eu tenho que fazer se ele relar ali? Bater. Vou espancar essa criança? Não, óbvio que não. Mas aí ele fez, então eu prometi, eu vou ter que dar uns tapinhas pra isso, tá? Então cuidem com as suas promessas. Eu estou falando que tem que bater nas crianças? Não estou, que existem outras estratégias da gente corrigi-la, Mas a gente precisa olhar pra isso com muita cautela, Cuide com as suas promessas, ok? Um grande beijo, espero ter ajudado aí, E dúvidas, qualquer coisa, corre lá no meu canal, se inscreva, Psicóloga Daisy Rosa, pra gente estar postando aí mais vídeos, mais coisas que podem ser bem bacanas aí para o seu processo de educação de filhos, de vida de um modo geral. Um grande beijo a todos vocês.